Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre HPV. Antigamente, os cientistas tentavam descobrir quais eram as possíveis causas para o câncer de colo uterino e eles pensavam e analisavam todas as estatísticas. Quando eles analisaram o perfil das mulheres que eram acometidas pelo câncer de colo uterino, eles observaram duas principais características. A primeira era que boa parte dessas mulheres iniciavam sua vida sexual muito cedo. E a segunda é que elas apresentavam um comportamento sexual com múltiplos parceiros. Porém, essa informação não parecia fazer sentido. Por quê? Já se sabia que o câncer não era contagioso. Então, qual a relação que esse comportamento sexual tinha com a incidência do câncer? Qual era a relação que essas características dessas mulheres tinham de iniciar a vida sexual muito precocemente e ter múltiplos parceiros? Que esse comportamento sexual influencia no aparecimento do câncer de colo uterino? Será que existia alguma relação? Essa é a grande questão que os cientistas levantaram. Será que uma infecção sexualmente transmissível poderia estar relacionada com o aparecimento do câncer de colo uterino? A resposta foi sim, sim. E essa descoberta fez com que o cientista constatasse que em 98% dos casos de câncer uterino tinha uma IST relacionada ao papilomavírus humano, o HPV. Então, em 98% das mulheres que tinham câncer de colo uterino, em 98% dessas mulheres estava lá presente o HPV. É uma estatística muito significativa para ser negligenciada. Então, conseguiu-se pela primeira vez encontrar a relação de uma doença sexualmente transmissível com o aparecimento de câncer. E essa descoberta rendeu ao virologista Harold Zoom o Prêmio Nobel de 2008. Fato é que no Brasil, ainda hoje, essa tabela de 2020, o câncer de colo uterino é um dos principais cânceres nas mulheres brasileiras, ocupando em 2020 a terceira colocação, perdendo apenas para o câncer de mama e o câncer de colo e reto. Hoje, são conhecidos mais de 150 tipos de HPV, porém, 40 deles podem infectar o trato anogenital, mas esses 40, quando infectam, têm potencial de fazer um estrago. E como ocorre a transmissão do HPV? Gente, a transmissão do HPV é feita pelo sexo vaginal, anal, oral, porém não é necessário que haja penetração. E isso é um dado muito interessante. Olha só o que essa pesquisa encontrou. Com o objetivo de analisar a presença do HPV em adolescentes virgens, ou seja, meninas que nunca tiveram relação sexual, eles analisaram um quantitativo de meninas e descobriram que quase metade dessas meninas, ou seja, 45,5% dessas adolescentes que ainda não tinham feito sexo com penetração, já estavam contaminadas com HPV. A verdade é que mesmo que elas não tivessem tido uma penetração, elas já tinham comportamento sexual, ou seja, de algum modo elas já tinham alguma atividade sexual, seja ela masturbação ou o contato com o pênis sem a penetração. Então, durante o namoro, às vezes as coisas ficam quentes, né? A mão vai lá, a mão vem cá, o pênis chega perto da vagina, e isso já é suficiente para que o HPV seja transmitido
mesmo que a menina nunca tenha tido uma relação sexual com penetração. Essa aqui é uma questão interessante. Por quê? Muitas pessoas que têm HPV são assintomáticas. As pessoas às vezes podem pegar o HPV e o próprio organismo pode eliminar esse HPV sem a pessoa nunca saber que teve. Então, boa parte das pessoas que têm a contaminação pelo HPV são assintomáticas, ou seja, não manifestam nenhum tipo de sintoma. E cerca de 90% das pessoas que se contaminam com HPV, o próprio organismo consegue resolver a questão eliminando o vírus. Porém, 1% dos indivíduos infectados apresentam verrugas genitais, que são conhecidas como os condilomas. Aqui nós temos alguns exemplos de verrugas genitais, que também são chamadas de crista de galo, de figueira, de cavalo de crista, por conta do seu aspecto. Se vocês olharem aqui, vocês vão reparar que são verruguinhas bem características, que elas têm esse aspecto mesmo de crista de galo, ela fica bem levantadinha. Então aqui você tem no pênis, na vagina, na boca. E isso é chamado de condiloma, que são verrugas relacionadas à infecção de HPV. Então, se você for namorar e as coisas começarem a ficar quentes e você reparar uma verruguinha dessa, toma cuidado, pode ser HPV. Mas não esqueça que o HPV também pode ser assintomático. Na maior parte dos casos, ele assim o é. Então, mesmo que você não veja nenhuma verruguinha, é melhor tomar cuidado, né? O diagnóstico do HPV ele é feito no exame ginecológico, pelo Papa Nicolau ou a colposcopia. Praticamente todos os casos de câncer de colo uterino, eles estão relacionados ao HPV, como a gente viu lá no comecinho, 98% dos casos. Porém, é importante dizer que nem toda pessoa que contrai o vírus do HPV vai desenvolver câncer, mas quase todos os cânceres de colo uterino estão relacionados ao HPV. Falando sobre tratamento, é bem verdade que não existe nenhum tratamento específico para eliminar o HPV. Então, o que a gente faz? Você analisa pessoa por pessoa e aí então decide qual é a estratégia terapêutica para essa pessoa. E essa decisão vai depender da extensão, da quantidade de condilomas, de sintomas que essa pessoa tem, a localização desse condiloma ou a quantidade de lesões que ela apresenta. A escolha terapêutica, ela tem duas principais opções. Primeiro, a destruição, que é quando você cauteriza ou vaporiza o condiloma, ou a retirada, que é a incisão ou corte. A prevenção é principalmente a utilização do preservativo, seja ele masculino ou feminino. E graças a Deus, hoje em dia, existe a vacina do HPV. Então, em países onde a vacinação está bem avançada, já se tem um número decrescente de incidência de câncer de colo uterino. E graças a Deus existe isso. Daqui a pouquinho, no Brasil, a gente já vai estar vivendo essa realidade. Então é isso, gente. Nossa aulinha